Acesso à educação e saúde, preservação do meio ambiente, habitação e segurança são alguns dos direitos garantidos pela Constituição Federal a todos os cidadãos brasileiros. Mas esses direitos só podem ser cumpridos se houver um conjunto de ações do poder público. Esse conjunto é chamado de políticas públicas e nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Nosso convidado é o professor Francisco Heidemann, do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG. Professor Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje se fala muito, sobre políticas públicas, mas grande parte da população não entende muito esse conceito, professor? Eu gostaria então que, para começar, o senhor explicasse o que são essas políticas públicas. Tá. Tem várias definições para a política pública. Duas, sobretudo, são mais usadas. Uma delas diz que política pública é tudo o que os governos decidem fazer ou não fazer. Essa é a primeira. Quer dizer, as ações do governo, tudo que o governo faz é política pública. E uma segunda diz que a política pública é um conjunto de decisões a respeito de um assunto, de um problema da sociedade que são decisões tomadas por atores políticos, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, que vão construindo aos poucos uma legislação ou uma compreensão na forma de leis, na forma de normas, para que se produza uma determinada política. Essas são as definições mais comuns. Ou seja, são ações, mas também intenções. Assim, a política pública tem esses dois lados. Ela é uma intenção, normalmente quando a gente fala em política, a política dessa organização é isso, a política daquela organização é aquilo, a gente fala em intenção. Mas política pública compreende essencialmente as duas coisas. Uhum. Sem ação não há política pública, a não ser que se decida explicitamente não fazer alguma coisa, que também é uma política pública. Quer dizer, mantém-se o status quo em relação àquilo. Tá certo. Professor, e hoje no Brasil, quais são as principais áreas em que são desenvolvidas políticas públicas? Quais são os exemplos de políticas públicas implementadas hoje no Brasil? Se nós olharmos para a realidade brasileira, na história brasileira, a partir da década de 30, nós vamos ver que o Estado chamou a si a condução do papel mais importante, de protagonista na condução da sociedade. Então, praticamente o Estado está entrando, o poder público está entrando em todas as esferas, e nós podemos hoje destacar muitas coisas, É claro que aquelas que são mais óbvias, mais claras, que a população está vendo no dia a dia, quando a gente fala em política educacional, política de saúde, ou saúde pública, ou política de transporte, uma série de... pode enumerar quase todas as esferas da vida, há uma posição, há uma decisão, há uma intenção e há ações na forma de programas, na forma de projetos em que o Estado de alguma forma está envolvido através de seus respectivos governos, nível federal, nível estadual, nível municipal. O senhor falou que a política pública, no caso o conceito de política pública surgiu no Brasil na década de 30. Como é que ao longo desse tempo esse conceito foi se transformando? Como é que ele está hoje, na sua opinião? De fato, a parte conceitual, quer dizer, olhar para os fenômenos de governo numa sociedade, isso começa a acontecer a partir da década de 30 em função de uma série de coisas. Internacionalmente nós tivemos a Grande Depressão, que afetou o mundo todo, e no caso do Brasil houve uma transformação da sociedade, uma transformação da economia. Nós saímos daquela república, aquela chamada Primeira República ou República Velha, em que ainda havia um poder grande por parte do mercado, mas estava começando a haver um processo de urbanização e de industrialização. E por outro lado, até também alguns segmentos da sociedade, como por exemplo as Forças Armadas, estavam interessadas em modernização. Quer dizer, todas essas coisas foram se acumulando e na década de 30, com a chegada do Getúlio ao governo, em 1930, isso começou a se configurar essa realidade que a gente tem hoje. É uma realidade de uma presença muito forte do poder público na sociedade, na condução da própria sociedade. Antes o desenvolvimento do país estava mais nas mãos do mercado, hoje em dia ele migrou um pouco para as mãos do poder público. Sim, antes era quase tudo na mão do mercado, tanto que a filosofia liberal, a filosofia da liberdade de iniciativa do setor privado, que atingiu seu auge no século XIX,
essa filosofia que dava conta dessas coisas. A partir da década de 30, o mercado continuou exercendo seu papel, só que a partir dali o Estado entrou e houve uma regulação das atividades do mercado. Quer dizer, o Estado passou a regular as atividades do mercado, e o mercado já não pode se orientar apenas pela lei da oferta e da demanda e pela competição entre produtores distintos, e sim por obediência a leis. Então, num certo sentido, tudo o que o mercado faz, tudo que as empresas fazem, que é resultado de cumprimento de lei, de alguma lei, é política pública. Quer dizer, o próprio mercado está a serviço de políticas públicas. Professor, como é que é o processo de elaboração de políticas públicas? Como é que se dá aí esse processo político, administrativo, para que elas sejam elaboradas e implementadas? O campo, como campo de estudo, começa só na década de 50. Né? E a partir dali começa a se pensar em alguma coisa, o processo, como é que se dá isso, né? E aí tem variado bastante, o pessoal tem desenvolvido assim uma série de etapas, de estágios que passariam, né, através dos quais se formaria. Nós começaríamos pela identificação de um problema na sociedade, né? A sociedade inteira se envolve, diz, olha, aqui tem um problema e esse problema é de todos e nós todos precisamos nos engajar. E para isso é preciso sensibilizar os governantes, né? Então a sociedade toda se mobiliza, grupos de interesse se mobilizam. Então começa-se por identificação de um problema. Depois parte-se para pensar soluções para aquele problema, propostas de solução. Seria uma segunda etapa. A terceira etapa, há um pronunciamento oficial através dos legislativos que decretam alguma lei que diz que vai responder, né? E essa decisão oficial, essa formalização que sai na forma de uma lei ou de algum outro ato normativo, ela representa uma daquelas propostas que se estudou anteriormente. Depois parte-se para o que a gente chama de implementação. Aí nós teríamos uma burocracia ou outros meios de fazer acontecer aquilo que a lei decide. E finalmente vai para uma avaliação, para rever tudo aquilo que se fez, ver se alcançou aquilo que se queria alcançar, se não se alcançou, o que se aprendeu nesse processo. E finalmente uma última etapa seria uma extinção ou o término de uma política, né, específica. Essa é uma ideia linear, é uma ideia assim de uma lógica que a gente pensa. Na prática não acontece assim. Na prática isso está tudo misturado, pode começar pelo fim, pode terminar pelo começo. Quer dizer, a gente pensa assim, o pessoal que estuda política pública organizou essas etapas porque encontraram elas presentes em toda a política pública. Alguns têm mais detalhado, têm um número maior de etapas, outros têm mais... Nem todas as políticas públicas têm todas as etapas. Algumas são sintetizadas, algumas dessas etapas são saltadas. Então é muito dinâmico isso, na prática, como fenômeno de produção de uma política pública. Como é que é a participação popular hoje nas políticas públicas do Brasil, professor? Aí vem um ponto que até na parte final eu até gostaria de destacar um pouco. O que o Estado está fazendo, o que o poder público está fazendo para a sociedade? Na medida em que se torna forte esse papel do poder público na sociedade, quando eu falo poder público eu quero dizer que não é só governo como nós costumamos entender, porque a própria decisão de um Supremo Tribunal Federal, ou dos tribunais, também tem força de lei, né? Também estão orientando, portanto são intenções e são orientações para a produção de bens na sociedade, serviços na sociedade. Então não é só o legislativo, é todo o poder público, aquilo que a gente chama de poder público, né? Na medida em que ele vai fazendo isso, ele vai assumindo certos papéis que antes ele não tinha, que ele não fazia. Por exemplo, vamos ver telecomunicações, né? O processo de telecomunicações na história do Brasil começou como uma estatal, quer dizer, lá na década de 50, década de 40 e 50, foi a época em que se criaram as primeiras grandes empresas estatais. E por que aconteceu isso naquele momento? Porque a própria ONU, os organismos internacionais, recomendavam que países subdesenvolvidos usassem recursos dos cidadãos, quer dizer, os impostos, né, que o cidadão pagava, para iniciar processos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento em que incluísse setores específicos, como, por exemplo, telecomunicações, né? Porque não havia capital privado disponível, havia falta disso. A ideia era que, naquele momento, o capital público, aquilo que o cidadão estava colocando à disposição dos governos para tocar as
os direitos dos cidadãos, né, para produzir esses direitos, que isso fosse canalizado para coisas específicas, né, e que mais tarde, quando houvesse capitais privados, isso voltasse para a iniciativa privada e o Estado liberasse aquele recurso novamente para as suas funções principais, né. E aí está um negócio que está acontecendo e que eu acho, é uma observação que eu faço e que eu não tenho visto questionamentos a respeito. Provavelmente tem, a gente vê algumas manifestações, mas assim muito pontuais. Por exemplo, no mês de junho, quando houve esses movimentos, né, no Brasil, apareceu em algumas, nós queremos política, queremos resgatar política, queremos ser donos do nosso nariz, queremos participar de processos de decisão. Quer dizer, esse é um papel que na política pública se esquece um pouco dentro de uma sociedade que não tem o valor da democracia forte, né? Se o valor da democracia não é forte, o que acontece? O Estado passa a exigir a participação. Ele, de cima para baixo, determina que os cidadãos participem, em vez de ser um processo contrário, né? Então é contraditório, isso é paradoxal. Mas se nós temos... A população ela quer participar, mas ela não sabe como, muitas vezes. Ela não sabe, e aí tem aquele negócio de erro, de custo, né? Ah, mas eles vão errar. Pô, deixa errar. Quando a gente educa um filho, a gente tem que deixar ele quebrar prato para aprender a lavar prato, né? A mesma coisa com a cidadania. Nós precisamos dar chance, e o quanto mais chances, melhor. De forma diuturna, de forma regular, e não apenas num movimento. Nós passamos aí um período de mais de uma década de uma pasmaceira do ponto de vista de participação de cidadania, né? De repente vem um furacão, acontece aquele fenômeno, mas também desaparece. Então não é isso que satisfaz uma democracia, que corresponde a uma democracia. É muito importante que isso tenha acontecido. Aconteceu porque havia um represamento. E quando a represa fica muito forte, ela rompe, né? Só que isso devia de ser uma coisa normal, né, no dia a dia. E para isso nós precisamos criar, no processo educacional, por exemplo, a educação é uma dessas políticas públicas que mais vai contribuir para o desenvolvimento de um senso de cidadania e de participação. É a educação. E a educação voltada para isso. No tempo da ditadura se usou muito a noção de civismo, né, e isso fez com que, com a Constituição de 88, se evitasse o termo Constituição Civil, né, Constituição cívica, né, e passou a se chamar a Constituição de Cidadã, né. Pegou-se o Ulisses Guimarães, usou esse termo para se referir justamente para superar aquele problema histórico que nós tivemos de exploração do civismo pela ditadura. Isso foi uma pena, porque a noção de civilidade ou de civismo é uma noção fundamental ligada e é parte da nossa história, é parte da nossa língua. Exatamente. É um conceito forte para a nossa língua. Professor, vou pedir uma pequena licença para a gente fazer um intervalo e a gente volta então com o nosso debate sobre políticas públicas no segundo bloco. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre as políticas públicas. Nosso convidado é o professor do curso de Administração Pública da UDESC-ZAG, Francisco Heidemann. Professor Francisco, no primeiro bloco a gente estava falando então sobre esse processo histórico do desenvolvimento desse conceito de políticas públicas no Brasil. Até perguntei para o senhor sobre a participação popular. Hoje a população ela tem vontade de participar, mas ela muitas vezes não sabe como e também não se informa. Não procura se informar sobre como participar. Nós realmente não temos uma tradição forte de democracia e de participação. A gente até gosta dessa conversa de participação, até no ambiente empresarial, as empresas se sensibilizam com esse conceito, acabam introduzindo a participação dos empregados, né, nas decisões das empresas, só que eles não, na verdade, eles camuflam, passam questões que não são relevantes para as pessoas participarem. Aquilo que de fato é relevante, aquilo se esconde.
No setor público, nós de fato não temos mecanismos, não temos templos de participação, eu costumo dizer, né? Espaços públicos onde as pessoas podem regularmente chegar, né? Não votamos coisas como plebiscitos ou referendos ou coisas assim de forma regular. Nós não temos tradição, por exemplo, no nível municipal, de estar ouvindo a cidadania, a participação delas através de projetos específicos em que o cidadão se pronuncia a respeito de uma questão específica, de um projeto específico, a favor ou contra. A própria iniciativa popular nos projetos de lei, a Constituição prevê isso, mas dificulta bastante, né? Precisa um número muito grande de assinaturas para que um projeto entre em tramitação. Então, esse perfeccionismo da lei, botar esse número elevado, é tudo medo de que algum grupo pequeno tome vantagem, né, e tenha poder. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas, por outro lado, se nós não dermos chance, não abrirmos com as imperfeições que possam ocorrer, depois a gente corrige, né? Com decisões menores, de impacto menor, pode-se correr o risco porque as consequências não são tão grandes, né? Como, por exemplo, essa abordagem que na literatura a gente fala de teorias de decisão, a chamada abordagem incremental, né? Que é uma abordagem assim de pequenas mudanças, né? Essas pequenas mudanças seriam um caminho para se começar, com pequenas mudanças, fazer as pessoas se envolverem. Mas eu quero voltar um pouquinho à noção dos objetos da política pública. O que nós temos como grande papel que o Estado está desenvolvendo, através dos governos, o poder público está desenvolvendo, é, sobretudo em relação a serviços e bens de natureza econômica e social, mas não política. Então, a formação da cidadania, a formação do cidadão e o encaminhamento dele para o exercício da cidadania via participação, isso o Estado acaba não fazendo, porque ele se envolve tanto com essas outras coisas que ele até é desviado, o foco dele é desviado pela própria ocupação, pela própria preocupação de estar tentando corresponder a esses anseios, a essas demandas que vêm da sociedade e que são de ordem econômica e social. Então o cidadão é visto apenas como um consumidor ou como mão de obra ou como recurso humano. Consumidor no lado dos serviços e bens que recebe e recurso humano no lado da produção daqueles bens e serviços. Então você vê, inclusive, no nosso curso de administração pública, nós temos uma disciplina chamada Administração de Recursos Humanos. Isso não é bom título para um curso de administração pública. Ali nós devíamos ter um nome diferente, até era melhor usar um nome que se usou no passado, né? Gestão de pessoal, administração de pessoal, né? Porque recurso humano é uma noção capitalista, é uma noção de produção do sistema de mercado. E na área pública é serviço público, não é mercado. É serviço público. E serviço público não é lugar para você ficar rico. É lugar para você exercer um serviço de cidadania. Você é um cidadão a serviço de outros cidadãos. E os recursos que você tem não são recursos de mercado, são recursos tributários, são recursos da cidadania. Portanto, são recursos limitados. Esses recursos têm que ser bem usados, né? O cidadão, no exercício do papel de servidor público, ele está exercendo uma vocação, mais do que na sua opinião, então, o direcionamento das políticas públicas no Brasil hoje está um pouco distorcido? Ele está tirando o foco onde ele devia botar o foco mais forte. Aonde seria esse foco? Em cima da cidadania, em cima da democracia, em cima do cidadão participante. O que é preciso fazer para mudar esse foco? Bom, aí tem muitas coisas que poderiam fazer. Eu já comentei antes que a educação, a política educacional é a principal que leva a isso. As escolas, desde cedo, trabalhar com noções de civismo, com noções de pátria, com noções de cidadania. Hoje a noção de pátria no Brasil está muito enfraquecida. A palavra pátria, inclusive, não pega bem por causa da experiência militar, né? Assim como ocorreu também com o civismo, né? São palavras que a gente devia resgatar. Né, porque a noção de pátria é uma noção que varia de país para país. Nós temos países que a noção de pátria é muito ligada a questões assim, por exemplo, cantão suíço. Para eles, pátria é o cantão, não é a federação da Suíça. Já nos Estados Unidos, pátria é um conceito muito mais abrangente, se opõe ao Estado Nacional, aos Estados Unidos. A palavra Estados Unidos, nos Estados Unidos, não quer dizer pátria, quer dizer governo.
E pátria para eles é América. Quando eles se referem à América, para eles é pátria. Para nós aqui, nós temos uma experiência mais próxima dos Estados Unidos, por sermos um país grande, e nós nos sentimos como patriotas em momentos como Copa do Mundo, ou coisas excepcionais, e não no dia a dia, né? Então, para nós, o cantão, o município não é a nossa pátria. A nossa pátria é o país como um todo, a semelhança dos americanos, né? Professor, as políticas públicas, elas tendem a ser boas ou ruins também, né? Não necessariamente uma política pública ela vai ter um resultado positivo em benefício do cidadão. Na sua opinião, como é que é possível avaliar uma política pública? Bom, as avaliações de política pública, existem 3 avaliações típicas. Uma é chamada avaliação administrativa, uma é chamada avaliação judicial e outra é chamada avaliação política. A administrativa é aquela das burocracias, onde você está cuidando do desempenho, está vendo se os recursos são usados com eficiência, e a eficiência é um conceito-chave que entrou numa emenda constitucional em 1998, entre os princípios da administração pública, porque antes nós não tínhamos isso. A eficiência é chave porque nós temos que pensar a eficiência no contexto da administração pública e não no contexto empresarial. No contexto empresarial privado, a eficiência é condição sine qua non para que... Geração de lucro. Geração de lucro, porque se ela tiver prejuízo sempre, ela cai fora do mercado, ela morre. No setor público, você arrecada da sociedade os recursos. Ela não vem de uma dinâmica de mercado. Você tem esse recurso e você tem que pensar na cidadania que tem que ser atendida. Então, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Tem todo o problema da desigualdade, tem o problema da quantidade de cidadãos dentro de cada jurisdição e tem esse montante de recursos que foram arrecadados. Você tem que usar esse recurso de tal maneira que atenda às necessidades, às demandas, os anseios dessas cidadanias, né? Aí é que está a eficiência, aí que está o problema esse atendimento é efetivamente feito. Então isso é fundamental, a eficiência ligada à democracia, ligada à cidadania. E não ao mercado, sobrevivência, porque o Estado não vai ficar ineficiente no sentido de não ter recursos. Ele vai sempre arrecadar da sociedade, né? A segunda é a judicial, é aquela que olha para avalia do ponto de vista da lei, né? O judiciário vai olhar o que o Estado está fazendo, o que os governos estão fazendo, e vai dizer se ele está de acordo com a lei ou não está de acordo com a lei, né? E a terceira é a política, essa é a dos políticos, é aquela do deputado que apoia uma determinada decisão do governo com interesses políticos, ou aquele que combate, mas daqui a pouco propõe uma solução sua, porque ele é adversário do governo. Então, aí você tem mudanças de focos, mudanças de políticas. Você tira a ênfase de uma política, põe a ênfase numa outra. É a dimensão política da avaliação. Tudo isso ocorre numa dinâmica, no dia a dia, você observa isso direitinho. Como é que o cidadão pode fazer para poder avaliar melhor essas políticas públicas que estão em implementação? Precisa se informar mais, ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo no país, no Estado, professor? Pois a gente diz, normalmente quando você pensa em política pública, você pensa em organizações públicas, você pensa em órgãos públicos, em autarquias que estão voltadas para a produção dessas políticas. Isso são estratégias de ação. Governos que entendam bem a noção de política pública, eles podem pensar também na cidadania e fazer que o cidadão participe desse processo. Quantas coisas que são produzidas que a gente não sabe. Por exemplo, se você olhar os cuidados que uma família tem com um velhinho, né? Um pai, uma mãe, velhinho, um avô, avó, velhinho, que são cuidados em casa, né? No passado isso era muito forte. Eu lembro quando era criança que havia uma tradição nos meus familiares de que o filho mais novo passava a herdar a propriedade onde a família se criou e para cuidar dos velhinhos até o fim da vida deles. Era uma espécie de previdência social deles. Né? E assim outros mecanismos que continuam existindo ainda dentro da sociedade e que os governantes deviam ter consciência disso, é o chamado capital social, né? Certas coisas que existem dentro da sociedade que podem servir para a sociedade sem que o Estado use uma organização ou recurso público ou uma outra estratégia mais formal para enfrentar aquela deficiência ou aquela falta que por acaso apareça.
Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço bastante a participação do senhor aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar esse é um assunto complexo, um assunto difícil. Eu me dedico a isso já há algum tempo, então eu posso falar com mais tranquilidade. Mas eu sei que é complicado num período curto assim, né? Passar uma... Exatamente. Espero que a gente possa ter contribuído para o melhor entendimento sobre o que é políticas públicas, né, professor? Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na próxima semana nós traremos aí um novo assunto, sempre sobre a administração pública. Até lá!